A vida depois da morte, Scott Rogo. Contato espontâneo com os mortos. O drama começou em 21 de fevereiro de 1977, quando a polícia de Chicago encontrou o corpo de Teresita Basso, de 48 anos, estendido no chão do apartamento do 15º andar de um edifício onde morava. Fora apunhalada e o corpo estava parcialmente queimado. Teresita Basso, natural das Filipinas, viera para os Estados Unidos na década de 1960 e era difícil de se pensar em um motivo para o crime. Ela trabalhava como terapeuta de respiração no hospital Edgewater, na zona norte de Chicago, e era querida pelos seus colegas de trabalho. A princípio, a polícia achou que o assassinato poderia ter sido praticado pelo namorado da vítima, mas afastou a ideia depois de interrogá-lo. Não havia uma pista qualquer. A alma, espírito, fantasma, ou seja, o que for, de Teresita Basso estava inquieto. E outro ato do mistério se desenrolou 4 meses mais tarde, em caso do Dr. José Chua, médico filipino, cuja esposa trabalhara no hospital Edgewater por ocasião do crime. O Dr. Chua ficou surpreso certa noite, vendo sua mulher inexplicavelmente entrar em estado de transe quando se encontrava na localidade vizinha de Skokie. Madame Chua foi até o quarto de dormir, deitou-se e começou a falar em seu idioma nativo. Falou em Tagalong, um dialeto filipino, mas com um estranho sotaque espanhol, explicou o médico mais tarde. Disse: Acoi, sou Teresita Basso. O Dr. Chua confessou que ficou assustadíssimo quando ouviu Teresita explicando que foi assassinada por um colega de trabalho chamado Alan Showery, e o motivo fora roubar suas joias. A senhora Chua saiu do transe depois que a voz estranha terminou de dar o seu recado, mas não teve a mínima lembrança do rápido episódio. O Dr. Chua ficou sem saber o que fazer. Fosse quem fosse que estava dominando a Madame Chua, o fato é que era persistente. Poucos dias depois, ocorreu outro daqueles peculiares transes. Dessa vez, a voz se queixou de que Showery continuava de posse das joias e que ofereceram um anel de pérola à mulher com quem vivia. Uma terceira comunicação ocorreu alguns dias depois e o Dr. Chua resolveu afinal chamar a polícia. Os inspetores encarregados do caso, Joseph Stachula e Lee Epplin, se mostraram céticos, mas não queria desprezar qualquer pista que lhe fosse oferecida. As fontes normais de informação tinham falhado, de maneira que se entenderam com Chua, ao mesmo tempo incrédulos e esperançosos. O fato é que trabalharam com eficiência profissional. Chegando ao apartamento do médico, a primeira coisa que perguntaram foi se Teresita Basso alegava ter sido estuprada pelo assassino. O Dr. Chua respondeu negativamente, explicando que a voz só falava em assassinato. Os investigadores ficaram impressionados com a resposta, pois a sua pergunta fora uma armadilha. Sabiam pelo laudo da autópsia que Teresita Basso morrera virgem. Em seguida, os Chua falaram sobre Showery e as joias. Até hoje, escreveu mais tarde o detetive Stachula, não sei se acredito mesmo que a informação tenha sido obtida daquele modo. Não o bastante, tudo era perfeitamente verdadeiro. Realmente, trabalhando de acordo com as informações prestadas pelo Dr. Chua e o autoproclamado fantasma de Teresita Basso, a polícia de Avaston começou a focalizar sua atenção em Showery. Uma busca em seu apartamento resultou na descoberta das joias e um anel de pérola foi encontrado enfeitando a mão de sua amante. Showery foi detido, confrontado com as provas e assinou uma confissão, admitindo o roubo e o homicídio. O caso foi oficialmente encerrado em agosto. O estranho caso da morta que denunciou seu próprio assassinato provavelmente ficaria desconhecido se não tivesse sido divulgado pela imprensa filipina de Chicago. A reportagem da Philippine Herald bateu com o nariz na porta enquanto tentou obter informações da polícia, mas o seu redator-chefe, Gus Bernard, que conhecia o Chua, pôde explorar a história a fundo e acabou sabendo de vários de seus aspectos psíquicos muito curiosos. Ficou sabendo, por exemplo, que vários empregados do hospital tinham se queixado do comportamento da senhora Chua na semana que precedeu a revelação do caso.
Ela costumava entrar em transe no hospital e cantava com voz de Teresita, o que assustava muito seus colegas. O jornal filipino noticiou o caso em seu número 16 de agosto, mas o fato só se tornou conhecido pelo grande público quando, em 5 de março de 1978, o Tribune de Chicago publicou na primeira página. Realizava-se então o julgamento de Alan Showery, o que fez reviver o interesse pelo caso. O testemunho do Shua foi muito comentado, o que levou a logo entrar em campo os crentes e os céticos. O problema era que a senhorita Shua conhecia Teresita Baza muito bem, ou pelo menos muito melhor do que admitira para a polícia. Ficou também esclarecido que ela conhecia e detestava abertamente Alan Showery. Essas revelações levaram um porta-voz do hospital a sugerir que as mensagens espíritas da senhorita Shua não passavam de truques de que ela lançava a mão para expressar suas próprias suspeitas. Acho que ela podia saber alguma coisa a respeito de Showery, mas que arriscaria a própria vida e a vida de seu marido se recorresse diretamente à polícia, disse a porta-voz à imprensa, sugerindo também que a senhorita Shua poderia ter visto Showery com alguma das joias. Essa hipótese, todavia, não explica vários aspectos interessantes do caso. Em primeiro lugar, houve de fato de toda a personalidade da senhorita Shua ter começado a mudar há algum tempo antes do recebimento das mensagens. No verão de 1977, embora fosse ordinariamente uma empregada correta e disciplinada, acabou sendo despedida do hospital devido a súbitas e inexplicáveis mudanças em sua conduta que se seguiam aos estados em transe. As acusações do porta-voz também não explicam porque os Shua não se limitaram a fazer uma denúncia anônima pelo telefone à polícia diante de um crime tão sério e inexplicado. Sem dúvida, a polícia se apressaria a investigar a procedência de qualquer denúncia verossímil. Novas provas do aspecto psíquico do caso vieram à luz em 1979, quando os Shua colaboraram para a publicação de um livrinho sobre o episódio. O casal acabou admitindo que as comunicações espíritas do verão de 1977 foram realmente consequência de um desafio. Durante as investigações que se seguiu imediatamente ao homicídio, a senhorita Shua disse aos seus colegas de trabalho que o espírito de Teresita poderia procurá-la, se a polícia não conseguisse descobrir o assassino. Ela testemunharam a aparição da morta pouco tempo depois do crime. As mensagens espíritas foram o resultado de uma crescente invasão de sua personalidade de Teresita. O caso do assassinato de Teresita Baza e seu fantástico desenlace se encerraram, e apenas os aspectos psíquicos continuam controvertidos. Casos de vítimas de assassinatos que voltam do túmulo para denunciar os assassinos podem parecer dessas histórias de defunto que costuma ser contada junto das fogueiras de acampamentos. A história do casal Shua e sua estranha viagem espírita parece mais um conto de Edgar Allan Poe que um estudo de pesquisa psíquica. No entanto, o caso do regresso do espírito de Teresita Baza não é o único nos anais da ciência psíquica, pois vários episódios semelhantes ocorreram desde o fim do século passado. A revelação espírita representou, por exemplo, o papel decisivo no julgamento que se seguiu à morte de um jovem recém-casado em 1897, no estado da Virgínia Ocidental. A vítima, Zona Easte Shui, foi encontrada morta pelo marido em fevereiro, junto da escada da casa, e o corpo foi enterrado logo, sem qualquer exame médico. Nem todos estavam convencidos de que a morte fora acidental, especialmente quando a mãe de Zona começou a receber visitas do espírito da filha, dizendo que tinha sido assassinada. As autoridades policiais de Greenberg Valley ordenaram a exumação do corpo e verificaram que havia fratura nas vértebras cervicais. O viúvo foi preso imediatamente e acareado com a sogra. A senhorita Wester declarou que sua filha lhe aparecera por 4 noites seguidas, explicando que o marido a espancara violentamente porque ela não havia feito o jantar. O júri, em 10 minutos apenas, decidiu pela culpabilidade do viúvo. Um caso ainda melhor documentado foi publicado pelo professor James Islop, da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, em 1911. Sua investigação referia-se ao caso da senhorita Rosa Sutton, residente em Portland, estado do Oregon, que começou a receber visitas de seu filho morto em 1907. Ele era tenente em Anápolis e, ao que parecia, suicidara-se. Depois de uma briga com oficiais, seus colegas, o seu fantasma começou a aparecer para a mãe repetidamente
dizendo que ele fora espancado e depois assassinado pelos outros oficiais. A aparição descrevia pormenorizadamente onde ele foi ferido. A exumação do cadáver comprovou que o jovem fora espancado exatamente como a aparição contava, mas ninguém foi acusado como assassino. Um caso mais recente dessa natureza foi revelado pela UPI, Agência de Notícias Internacionais, em 1970. Quando Mr. Homer Troxell, de 42 anos, residente em Livingston, no estado da Pensilvânia, foi a Portland, no estado de Indiana, a fim de receber o corpo de seu filho, que fora assassinado. O corpo foi encontrado à margem de uma estrada, sem qualquer documento de identificação. A voz do jovem assassinado se fazia ouvir na mente de Mr. Troxell. A partir do momento em que ele e sua esposa chegaram à cidade de carro, ele declarou à polícia que a voz do filho levara até o assassino. Quando ele percorria a cidade, procurando o carro roubado do filho, a voz lhe disse onde ir, e ele não tardou a localizar o veículo. Fiz uma volta e segui o carro por um quarteirão, explicou. Quis provar uma batida no carro, mas Charlie me aconselhou que não fizesse isso. Assim, ele se limitou a seguir o carro, até que o motorista o parou e desceu. Troxell o abordou e ficou conversando com ele, enquanto outro parente ia chamar a polícia. Mais tarde, as autoridades policiais prenderam o motorista, de acordo com as suas próprias informações confidenciais. Informações essas que jamais tinham sido transmitidas a Mr. Troxell. Charlie me deixou depois que apanhamos o assassino, diz Troxell. Charlie está em paz agora, mas a polícia estava na pista do assassino. Eu só soube disso quando me mostraram o que fora descoberto com a investigação, mas quando ouvi meu filho me guiando, tratei de agir. Talvez o senhor quisesse que fosse assim. A vida depois da morte, Scott Rogo. Prova da frequência do contato subjetivo com os mortos. Homer Troxell, a senhorita Rose Sutton e a senhorita Shua, todos eles acreditavam estar diante da presença dos mortos. Nenhum deles duvidou, por um momento, que estavam experimentando o contato direto com o mundo de além-túmulo. Sem dúvida, é possível que os estados de transe da senhorita Shua fossem episódios psicológicos, durante os quais o seu subconsciente expressava as suas fundadas suspeitas quanto a Showeri. Também é possível que Mr. Troxell e a senhorita Sutton conseguissem os seus contatos pós-mortem, em virtude de sua profunda necessidade de acreditar que a morte não é o fim, talvez reforçada por informação conseguida telepaticamente. Mas, por outro lado, poderiam aqueles episódios representar contatos reais com os mortos? Pergunta. Essa é uma ideia que pode parecer antiquada e incabível hoje em dia. Trata-se, porém, de uma hipótese que tem sido seriamente considerada, quando nada, porque casos semelhantes são surpreendentemente comuns, embora nem todos os casos sejam espetaculares como os aqui citados. Há uma comprovação crescente de que o contato com os mortos, ou pelo menos experiências que são tidas como tal comunicação, é relativamente frequente em nossa cultura. Os psicólogos chegaram a essa conclusão no começo da década de 1970, quando começaram a estudar a psicologia da morte e do pesar provocado pela morte. O Dr. Dewey Rees publicou o seu primeiro estudo de grande porte em 1971, quando discutiu as alucinações da viuvez na revista British Medical Journal. Foi um pioneiro. Rees interrogou 293 viúvos e viúvas acerca de suas experiências após a morte de seus cônjuges e verificou que quase metade dos mesmos, 47%, acreditavam que estiveram em contato momentâneo com eles. Tais contatos não somente surgiram imediatamente após a morte, esclareceu Rees, mas às vezes, muitos anos depois. Alguns dos episódios tinham influência telepática, ao passo que outros consistiam indiscutivelmente em aparições. Era evidente que esta sendo descoberta uma nova dimensão psicológica, do problema da viuvez. Quando se tornaram conhecidos os resultados obtidos por Rees, pesquisadores da Universidade do Estado de Wyoming os acharam tão intrigante que resolveram repetir o estudo. Obtiveram dados semelhantes. Aqueles pesquisadores pioneiros não acreditavam que os seus consultados estivessem realmente se comunicando com os mortos. Preferiram acreditar que tinham pela frente um aspecto psicológico especial do pesar causado pela viuvez. Infelizmente, pesquisando sobre o caso, o Dr. Richard Kalish e um colega da Universidade do Sul da Califórnia, em 1974, não conseguiram demonstrar que o trauma da viuvez induz tais mudanças psicológicas severas.
O Dr. Kalisch não encontrou diferença entre as viúvas que entrevistou e um grupo correspondente de mulheres idosas. Seu único achado significativo foi constatar mais uma vez que os viúvos e as viúvas afirmavam com muita frequência ter tido contato com os mortos. Não há, porém, um simples dado em seu estudo que possa sugerir qualquer hipótese que explique por quê. Um dos problemas que apresenta o estudo do Dr. Kalisch foi uma questão que ele não podia examinar na época. As autoridades psicológicas e médicas que estudavam a psicologia do trauma da viuvez, naqueles anos do pioneirismo, partiam de uma premissa discutível, uma vez que acreditavam que o contato com os mortos era um fenômeno reduzido às pessoas que haviam se enviuvado recentemente ou que eram muito idosas. O que não levaram em consideração foi que o contato com os mortos é frequentemente mencionado por todos os segmentos do público em geral. Essa descoberta ocorreu no fim da década de 1970 e tem sido confirmada várias vezes. O estudo básico foi, mais uma vez, o trabalho do Dr. Richard Leach e de David K. Reynolds, que realizaram as suas entrevistas no sul da Califórnia. Foi entrevistado uma faixa transversal da sociedade, na esperança de se verificar com as diferentes culturas afetadas as opiniões sobre a morte ou além túmulo. Os dois pesquisadores entrevistaram 434 adultos de origem negra, japonesa, mexicana e branca, e depois classificaram os dados encontrados segundo a idade, raça e o sexo. Os pesquisadores fizeram descobertas surpreendentes. Mais de 50% das mulheres entrevistadas pretendiam ter tido contatos pós-mortem. E mais de um terço dos homens também respondeu afirmativamente. As experiências, na maior parte das vezes, ocorriam em sonhos. Mas os sonhos eram descritos pelos entrevistados de maneira muito mais viva do que o habitual. Também foram mencionadas visitas de mortos por meio de vozes, aparições ou por sua presença psicologicamente sentida. Essa última sensação era um tanto diferente da experiência da viuvez, que é frequentemente mencionada, a impressão de estar sentindo a sua presença. Os psicólogos também notaram que as experiências lhe foram mencionadas eram mais frequentemente agradáveis do que amedrontadoras, e que nas raras ocasiões em que a outra pessoa estava presente, tal pessoa compartilhava a experiência. Foi uma admissão surpreendente, mas que não chegou a ser levada em consideração pelos psicólogos, quando afinal interpretaram as suas descobertas, uma vez que estavam obviamente mais interessados no aspecto demográfico. Evidenciou-se que a cultura não influenciou a expressão das experiências, uma vez que Kalisch e Reynolds constataram que todos os grupos étnicos apresentaram casos típicos semelhantes. A descoberta mais significativa foi a de que os negros e mexicanos americanos apresentavam maior porcentagem de contato com os mortos do que os caucas orientais. Os dois primeiros grupos também tiveram experiências mais aterrorizadas e mencionaram o maior número de contatos visuais e auditivos. Essas duas feições talvez sejam interdependentes, uma vez que uma descoberta pode ter provocado a outra. Apesar do seu pioneirismo, o estudo Kalisch-Reynolds foi, de um modo geral, um tanto falho em suas conclusões. A predisposição na revelação dos dados pode ter representado um papel significativo sobre o conjunto das estatísticas, problema que os psicólogos pouco fizeram para explorar ou mesmo para reconhecer. Concluir que o grau de cultura afetava, sem sombra de dúvida, a experiência subjetiva. De contato com os mortos, sem levar em consideração o fato de certos grupos da cultura americana apenas informarem os seus contatos mais prontamente. Também podem ser que pessoas de diferentes antecedentes étnicos e sociais se mostrem mais dispostas a falar de tais experiências, ou, por outro lado,
mais inclinados a racionalizá-las. Os dois psicólogos deveriam ter levado em consideração tal possibilidade, uma vez que a atual moda da experiência, isto é, a forma que assumiu, não variava com quaisquer fatores demográficos. Evidentemente, estava diante de um fenômeno de faixas culturais. Os dois pesquisadores californianos sequer encontraram qualquer correlação entre o vigor das crenças religiosas das testemunhas e a verossimilhança de suas informações. Sobre contatos pós-mortem. Na verdade, as pessoas consultadas que não se consideravam especialmente religiosas revelam contatos espontâneos com os mortos mais frequentemente do que os religiosos devotos. Os menos cultos respondiam mais vezes positivamente, mas é provável que tal fato tenha resultado de um importante elemento variável, suscetível de provocar confusão, que descreverei mais tarde. Os pesquisadores também constataram, surpreendidos, que as pessoas que se enviuvaram ou perderam entes queridos não participaram em grande proporção das experiências como prevíamos. A única exceção foi o subgrupo negro. Em resumo, não pode ser encontrada uma base puramente psicológica para aquelas experiências. Isso, no entanto, não impediu o Dr. Kalisch de afastar pessoalmente a realidade metafísica das experiências de contato pós-mortem. Sua conclusão final foi: não acredito que aquelas pessoas tenham se comunicado com os mortos. Acrescentou que acreditava serem as experiências vividas e parecidas muito reais, não se tratando de sonhos, nem havendo indícios de distúrbios emocionais. O que representam, então, tais contatos? Pergunta. São sinais, explicou Kalisch, que a intensidade da perda do ente querido ou outra experiência é muito grande e muito profunda, e que as associações anteriormente formadas com a pessoa morta são extremamente fortes. Sua conclusão é que o suposto contato surge na própria mente da testemunha. A despeito de suas conclusões pessoais, o trabalho pioneiro do Dr. Kalisch ajudou a esclarecer esse aspecto da psicologia da morte. É claro que o contato com os mortos é uma sensação muito comum e que tais experiências ocorrem em diversas culturas, sendo expressadas de maneira muito semelhante por pessoas de todas as faixas etárias. Isso contesta a ideia de que tais experiências resultem primordialmente da privação de um ente querido. Os dados de Kelly Reynolds, contudo, não são únicos. Resultados semelhantes foram obtidos quando um grupo de pesquisadores de Chicago repetiu o trabalho de Kelly Reynolds. Foi verificado que 25% dos quase 1.500 pessoas entrevistadas informaram ter tido contato espontâneo com os mortos. As pessoas mais velhas e os adolescentes se mostraram particularmente inclinados a contar suas experiências. Os pesquisadores também constataram, com seus antecessores, que os negros se mostravam particularmente inclinados a revelar os seus contatos pós-mortem, e que os judeus e protestantes as revelavam mais do que os católicos, ao contrário dos seus colegas da Califórnia. Porém, os pesquisadores de Chicago estavam bem conscientes de que as suas constatações podiam representar meros artefatos. A experiência dos viúvos e viúvas não afetam os dados, embora, mais uma vez, se tivesse a impressão de que as pessoas menos cultas experimentassem mais facilmente ou falassem mais sobre a experiência do que as pessoas mais cultas. Os pesquisadores puderam mostrar que tais conclusões eram ilusórias. Explicavam-se por que, em nossa cultura, as pessoas mais idosas que se mostram mais dispostas a revelar tais experiências são tipicamente menos instruídos que os norte-americanos mais jovens. Contatos post-mortem espontâneos. Se houver quaisquer problemas flagrantes naquelas investigações, foram antes de natureza experimental do que estatística. Nem os pesquisadores da Califórnia, nem os de Illinois pareciam realmente muito interessados no conteúdo das respostas obtidas. Não se preocuparam com as dimensões humanas do que aprendiam. Estiveram aquelas pessoas realmente em contato com os mortos ou não? Pergunta. A resposta a essa pergunta crucial não pode ser respondida através de estatística, mas somente através de um estudo dos casos. O problema foi, em parte, corrigido em 1980, quando Julian Burton resolveu estudar a mesma questão de um ponto de vista mais humanista. Burton estudava o doutorado em psicologia quando resolveu usar seus dados como base para uma tese de doutorado, tendo explicado que essa ideia surgia em consequência de uma dramática experiência pessoal. Sua mãe morreu em abril de 1973, aos 67 anos de idade, depois de sofrer um ataque cardíaco. Eu e minha mãe éramos muito
afeiçoados um ao outro, escreveu ele mais tarde. Em setembro, a maior parte da família mais conformada voltara às suas atividades normais. Não estava, porém, rompidos os laços entre Dr. Burton e sua mãe. Em uma noite de setembro, continuou ele, eu e minha mulher estávamos recebendo alguns parentes em nossa casa e me encontrava na cozinha, descascando um abacaxi, quando ouvi à minha direita passos que julguei ser de minha mulher. Virei para perguntar-lhe onde se achava uma determinada vasilha, quando percebi que ela caminhava para a esquerda, fora de meu campo de visão. Virei para lá, a fim de repetir a pergunta, e vi minha mãe parada lá. Estava perfeitamente visível, e parecia anos mais moço do que por ocasião de sua morte. Usava um vestido transparente azul claro, debruado com um fio de seda, que eu nunca vira antes. Mal ele chamou, a visão começou a desaparecer, pouco a pouco. Na manhã seguinte, continuava a narrativa do Dr. Burton. Procurei minha irmã Jean e contei-lhe o que havia acontecido. Ela ficou muito nervosa e começou a chorar, perguntando por que seria que a mãe não apareceu para ela. Fiquei aborrecido com isso e perguntei-lhe se ela estava acreditando no que eu lhe contara. E sem demora, minha irmã disse que sabia ser a verdade. Por que tinha tanta certeza? Pergunta. Ela respondeu que ela e minha mãe tinham saído para fazer compras 2 semanas antes de minha mãe sofrer o ataque fora, então que ela experimentara o vestido azul claro que eu tinha visto. Embora minha mãe estivesse gostando muito do vestido e o mesmo lhe ficasse muito bem, ela não tivera coragem de pagar $200 por ele. Em consequência daquela aparição foi que, aos 42 anos de idade, Burton resolveu fazer o curso de doutorado. A aparição de minha mãe me deu a ideia de fazer a pesquisa. Admitiu. Achei que muitas pessoas tinham experiências semelhantes para relatar. Assim sendo, Burton organizou um questionário. Perguntando aos entrevistados se já haviam sido visitados pelos monstros, qual era o seu relacionamento com os fantasmas, a natureza das experiências, se essas se repetiram, etc. Primeiramente entregou o questionário a grupos de pesquisas psíquicas da região de Los Angeles, mas não tardou a mudar a sua estratégia quando notou a percentagem extraordinariamente alta de respostas afirmativas. Ficou desconfiado de que os consultados tinham se deixado influenciar por seu interesse em questões psíquicas, e desse modo enviou os questionários ao departamento de psicologia de 3 escolas de Los Angeles. Ainda assim, 50% dos estudantes informaram ter sido contatados post-mortem. O Dr. Burton já colheu até agora 1.500 respostas e acrescentou importantes dados dos obtidos nas pesquisas anteriores na Califórnia e em Illinois. Também verificou que as pessoas mais velhas se mostraram mais dispostas a revelar tais contatos, embora isso não seja de modo algum seu monopólio. A maior parte das experiências consistia de contatos durante o sono ou sensações subjetivas, embora também fosse mencionado visões e aparições. Essas experiências foram evidentemente sensacionais, uma vez que 60% das pessoas entre idades de 16 e 60 anos mudaram com base nelas a sua atitude em face da morte. De qualquer modo, o que realmente impressionou Burton foram os próprios casos. Alguns eram semelhantes ao seu próprio caso pessoal. Quando eu me achava prestes a completar minha tese, escreveu ele mais tarde, estava trabalhando em casa, ao mesmo tempo em que minha governanta Lita Canaliais fazia a limpeza e a arrumação. Era uma mulher de 30 e poucos anos, que me contou 2 casos, um dos quais acontecido quando se encontrava em minha casa. Certo dia, quando eu estava arrumando o meu quarto de dormir, Lita ouviu um assovio, achando que era algum operário que estivesse olhando lá de fora da janela. Embora eu morasse no 3º andar, ela continuou a trabalhar. O assovio se fez ouvir de novo. Quando olhou, ouviu
uma voz de mulher que a chamou 2 vezes pelo nome. Lita olhou nos outros aposentos e não viu pessoa alguma. Apesar de ter se arrepiado de medo, acabou se esquecendo do caso, até chegar à sua casa, onde encontrou uma carta vinda de El Salvador, anunciando a morte de sua melhor amiga. A mãe de sua amiga escreveu que um par de sapatos que Lita lhe mandara de presente chegou 3 horas antes de sua morte. A notícia fez com que Lita se lembrasse que, quando era adolescente, ela e sua amiga costumavam chamar uma a outra assoviando. A clareza e simplicidade desse relato são semelhantes a de muitos outros que eu ouvi e li no decorrer de minha pesquisa. Outro caso foi relatado a Burton por um jovem ginasiano e dizia respeito à morte de uma tia-avó. Não se trata, evidentemente, de um grau de parentesco suscetível de produzir laços de afeto muito estreitos e, em consequência, uma experiência psicológica aparentemente análoga. Fiquei sabendo de sua morte logo que cheguei em casa, vindo do colégio. Tinha de andar depressa, porém, para ir à lição do catecismo, subi até meu quarto para apanhar um livro e, quando já ia pegá-lo, parei e olhei em torno. Uma mulher um tanto transparente estava sentada na outra cama, com as mãos trançadas no colo, sorrindo para mim. Eu nunca estivera com ela, desde que tinha 6 meses apenas. Mas não sei como, tive a certeza de que era minha tia, que acabara de morrer. Tínhamos nos correspondido com ela durante anos, e ela ainda se correspondia com nossa irmã, com a qual morávamos. Compreendi o que estava acontecendo, mas não tive medo, pois fiquei dominado por um profundo sentimento de afeto. Nada havia de ameaçador ou perturbador na experiência. Fiquei inteiramente imóvel, procurando guardar na memória os detalhes de sua aparição, do vestido que trazia, etc. Quando a visão desapareceu, desci para o andar de baixo e contei a minha mãe e minha irmã o que acontecera. Se alguma vez tive medo, agora já não tenho. Acredito firmemente em alguma espécie de vida depois da morte. Não tenho certeza se há algum outro membro da família que tivesse passado pela experiência diria a mesma coisa. Foi significativa a maneira com que o Dr. Burton encarou os seus dados. Na sua opinião, as experiências tais como a sua própria e outras que coligiu com muita frequência não são anunciadas. Muitas pessoas, ele argumenta, têm medo de serem tidas como insanas e se contarem os seus encontros com os mortos. Esse problema foi gravado, salienta o psicólogo, pelos profissionais da saúde mental que procuram negar a validade de tais episódios. As experiências são, em via de regra, consideradas como tentativa de pessoas de se agarrarem ao morto ou com alucinações provocadas pelo sofrimento, por ter perdido um ente querido. E Burton pergunta: mas temos o direito de fazer isso? Pergunta. Espero que outros investiguem esse fenômeno e juntem as suas informações ao crescente acervo de provas, no sentido de que tais experiências são normais e comuns. Talvez futuramente a sensacional e amedrontadora natureza das histórias de defuntos cederá lugar a constatação de que receber visita dos mortos pode se tornar uma função banal da vida cotidiana. A despeito da natureza muito emotiva e frequentemente impressionante daquelas experiências humanas, o SESC continua a ter pretexto para negá-las. Com efeito, poucos casos são tão verídicos como as do Dr. Burton. E menos ainda na qualidade que teria impressionado os fundadores da pesquisa psíquica há 100 anos, como salienta o Dr. Burton. A maior parte dos relatos pode ser facilmente posta de lado como simples fantasias de pessoas geralmente entregues ao sofrimento acarretado pela perda de um ente querido, mesmo nos casos mais complexos em que algum fator psíquico desempenha um evidente papel, podem ser reduzidos a essas explicações mundanas. Assim, por exemplo, talvez o Dr. Burton tenha usado uma simples clara evidência, enquanto inconscientemente provocara a aparição de sua mãe, e assim por diante. As pesquisas sobre a sobrevivência tropeçam em tais questões, as mesmas que confundiam os primeiros pesquisadores na época vitoriana. Contato com os mortos através de sonhos. É significativo que a maior parte dos pesquisadores interessados em contatos espontâneos com os mortos tenham verificado serem os contatos através de sonhos um modo mais comum de expressão. Trata-se, contudo, de forma de contato post-mortem
suscetível de ser mais facilmente contestada. Tal fato não levou, contudo, os pesquisadores a abandonar completamente essa linha de investigação. O falecido Dr. Robert Krukal, cientista britânico que sacrificou sua aposentadoria a fim de se dedicar às pesquisas acerca da sobrevivência, argumentou longamente que alguns contatos oníricos podem ser investigados por inteligências sobreviventes. Defendeu esse ponto de vista em seu livro Dreams of Big Significance, Sonhos de Grande Significância, aparecido em 1974. A senhorita Ellen Solin, de Portland, estado do Aramo, reabriu recentemente a questão, apresentando uma grande coleção de tais casos. A senhorita Solin divide presentemente o seu tempo entre a profissão de contador e as pesquisas acerca da sobrevivência, tendo iniciado seu estudo sobre os sonhos em 1983, em consequência de suas próprias experiências oníricas. Não tardou a começar a recolher relatos de outras pessoas e hoje conta que um considerava acervo de material. Meu interesse pelos estudos da senhorita Solin se originou das minhas providências para a publicação de casos verídicos de contato com os mortos. Quando fiquei sabendo que a pesquisadora de Portland iniciara o seu trabalho, providenciei para que ela examinasse casos que incluíam a comunicação de material probante. Vários desses casos foram depois encaminhados à revista Fate, de cuja redação faço parte como consultor. Alguns dos relatos coletados pela senhorita Solin eram relativamente simples. Uma senhora idosa contou à pesquisadora que em 1906 teve um sonho em que ouviu o irmão já falecido conversando com ela. A voz lhe informou que ela precisava fazer uma importante escolha entre sua filha mais moça, então com 1 ano e meio, e a criança que estava esperando. A voz era muito firme e a mulher, com relutância, escolheu a criança que estava para nascer. O desfecho do sonho ocorreu 3 semanas depois, quando a menina caiu de uma varanda, machucou a cabeça e morreu. Quando relata esse episódio, explicou a senhorita Solin, ela acredita que o mesmo a ajudou naquele transe difícil. A advertência concorreu para que ela conservasse o seu juízo perfeito, evitando que o sofrimento a arrasasse. Naturalmente, o cético irá auferir que talvez, se acreditar que a experiência tenha sido realmente psíquica, a própria mente da mulher gerou a predição. Seria uma presunção razoável, mas nem todos os casos da senhorita Solin são tão facilmente explicados. Em um outro relato, uma mulher de estado de Connecticut contou que seu falecido sogro lhe apareceu durante o sono, no dia seguinte ao do seu enterro. Seu intuito era lhe informar acerca de uma caderneta de banco secreta escondida em seu quarto, correspondente a um saldo de $280. O seu próprio marido ridicularizou a ideia, até que depois de uma busca, a caderneta foi encontrada e o saldo existente do banco era o mesmo mencionado no sonho. Outro desses casos complexos foi relatado por uma dona de casa, a qual a senhorita Solin se refere por seu primeiro nome, Gilway. Até a morte de minha mãe em 1959, não me lembro de ter sonhado com pessoas mortas. Ela contou, fiquei, porém, extremamente chocada com a morte de minha mãe, aos 49 anos de idade apenas. Muitas vezes, depois disso, ela apareceu em meus sonhos, principalmente quando eu estava preocupado ou aborrecido com alguma coisa. Gilway não tardou a descobrir que podia pedir conselhos à sua mãe e que a figura que aparecia nos sonhos respondia prontamente. Uma noite, por exemplo, ela sonhou com uma sala cheia de caixões de defunto. Intuitivamente compreendeu que seu pai ia morrer. Assustou-se, mas sua mãe apareceu e a consolou, prometendo ajudar o seu ex-marido no transe da morte. O desfecho do drama ocorreu algum dia depois, quando seu irmão telefonou do estado da Virgínia para comunicar-lhe que seu pai fora hospitalizado. Estava passando mal do coração e os médicos queriam fazer uma operação de ponte de safena. Gilway sabia que a operação seria infrutífera, mas queria que o pai tivesse todas as oportunidades possíveis. Não foi surpresa para ela 4 dias depois que ele havia morrido, quando não ficou sabendo da morte por intermédio do hospital ou de sua família de manhã bem cedo. Sua mãe lhe pareceu em sonho e lhe disse que tudo terminara. Gilway levantou-se e viu que era 7 homens. E viu que era 7 horas. Somente mais tarde, telefonaram do hospital, avisando que seu pai morrera às 7h10 daquele dia.
Quando foi se deitar depois do enterro, alguns dias mais tarde, Gilway imaginou se veria o pai em sonho e conversaria com ele. Sua mãe lhe apareceu de novo e explicou que o pai só poderia aparecer mais tarde, quando tivesse se ajustado à sua nova existência espiritual. O contato através do sonho só se deu 4 meses depois. É a opinião da senhorita Soli, que algo mais que um simples sonho está se manifestando em tais casos. Algumas autoridades, ela argumenta, acredito que a atividade do sonho é apenas um modo de restaurar o equilíbrio emocional, livrando-nos da tensão do dia. Quando, porém, vem através do sonho uma informação clara, direta e até desconhecida, tem que ser mais do que isso. É possível que tais sonhos venham com a ajuda de algo superior dentro de nós mesmos. Quando os mortos aparecem em nossos sonhos, parece lógico concluir que está se manifestando um ativo relacionamento mútuo. Trata-se sem dúvida de uma série de dificuldades. Será jamais possível determinar onde termina a atividade da mente de um e começa a de a inteligência externa? Pergunta. Esse é um problema que os pesquisadores enfrentam quando tentam avaliar as experiências subjetivas humanas, sempre tão complexas e sutis. Outras formas de contato post-mortem. A vida depois da morte. Scott Rogo. Alguns pesquisadores começaram a estudar a literatura das visões no leito da morte para ajudar a resolver a questão. Tais casos representam uma importante adição à literatura das provas da sobrevivência, mas não podem ser discutidos aqui senão resumidamente. Pacientes na iminência da morte muitas vezes têm visto aparições de mortos que vêm a saudá-los e conduzi-los para o outro lado. Os primeiros pesquisadores psíquicos recolheram mesmo alguns casos em que o moribundo viu um amigo que ele não sabia que havia falecido recentemente. Esses casos, porém, são muito raros. A verdadeira revelação surgiu nas décadas de 60 e 70, quando o Dr. Carles Ozies e a Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica conseguiram mostrar que muitos daqueles moribundos não sofriam de moléstia alguma ou se encontravam submetidos a qualquer tipo de tratamento suscetível de provocar o surgimento de alucinações. Posteriormente, o Dr. Ozies e seu colega Dr. Erlendur Haraldsson, da Universidade de Reykjavik, na Islândia, puderam mostrar que as visões do leito de morte constituem um fenômeno natural, um fenômeno cultural. O ponto significativo é que, mais uma vez, a investigação psicológica mostrou que o contato subjetivo com os mortos através de visões, sonhos ou presenças percebidas simplesmente não pode ser explicado por qualquer mecanismo normal conhecido. O Dr. Oz admitia mesmo que tais casos não podem servir como prova incontestável da vida após a morte. No entanto, sua emergência poderia resultar de alguns fatores psicológicos indefinidos. Assim, ele tratou de se voltar ao estudo das aparições em geral, na esperança de encontrar alguma prova de sobrevivência. O caso a que ele se refere com mais orgulho foi um bastante complexo, que comunicou a 26ª Convenção Anual de Associação Parapsicológica da Universidade de Fairleigh-Dickinson, em 1983. O Dr. Oz começou a sua apresentação aventando a possibilidade de nem todas as aparições representarem a manifestação de um mesmo processo psíquico. Salientei em outra ocasião, lembrou a audiência, que as experiências de aparições se tornam muito mais explicáveis quando admitimos interpretações especiais de cada uma das diferentes espécies de tais aparições, em vez de juntá-las todas como se fosse na mesma natureza fundamental, e acrescentou: o caso presente é de um tipo de experiência de aparição em que o aparecido parece ter uma intenção própria. Foram palavras corajosas acerca de um fenômeno atualmente fora de moda entre os parapsicólogos que exploram a controvérsia da sobrevivência. Uma vez que as pessoas de que tratavam a comunicação insistiram em ser mantida em absoluto anonimato, o Dr. Oz teve de disfarçar suas identidades.
O caso girou em torno da morte de um homem de negócio casado, de idade mediana, chamado Leslie, pai de 4 filhos. A outra dramatis persona, no caso, foi um filho do morto, Rusty, que também morrera ainda criança, 18 meses antes. A morte de Leslie ocorreu em 1982, quando caiu no sul dos Estados Unidos, o avião particular que ele estava pilotando. Ainda é desconhecida a causa do acidente, no qual a família tomou conhecimento no dia seguinte, além do seu próprio pesar. A maior preocupação dos membros da família foi com a idosa mãe de Leslie, Margie, que se encontrava ela própria às voltas com problemas de saúde. Receava-se que a notícia da morte do filho lhe causasse um choque que ainda não poderia suportar. Uma amiga da família participava daquela preocupação. Sendo muito devota, pediu à própria mãe, que tinha a mesma idade da mãe de Leslie, que rezasse pela alma que partira. Aquela mulher sabia que a mãe de Leslie era materialista, não acreditando em coisa alguma psíquica ou espiritual. Assim rezou diretamente pelo morto e pediu-lhe que aparecesse a sua mãe como sinal de sua existência continuada. Também pediu em suas preces que, como um sinal pessoal para ela própria, Leslie aparecesse de mãos dadas com um filho recentemente morto. A mulher não falou com pessoa alguma, a não ser o marido, a respeito de suas rezas, e repetiu o pedido por 3 vezes. Nos 2 dias seguintes, Margie se encontrava em seu quarto, 10 horas depois das preces terem sido concluídas, quando despertou de súbito, vendo 2 vultos juntos à sua cama. Era Leslie com um menino, disse ela mais tarde ao Dr. Easy. E Leslie estava segurando a mão do menino. Estavam nos pés de minha cama, olhavam um para o outro. Eu estava então bem acordada. Eles estavam contentes, estavam felizes por terem encontrado um ao outro, por estarem juntos agora, e queriam que eu soubesse disso, senti isso. Ela explicou ainda ao Dr. Ozzy. Eles eram sólidos, havia uma espécie de névoa em torno deles, como se fosse uma nuvem cinzenta. Mas eram sólidos ambos, o quarto estava escuro, a luz elétrica vinha de fora, através da veneziana, mas não iluminava suficientemente para vê-los. Há muito movimento na rua onde moro. A qualquer hora que seja, estão passando caminhões e ônibus. Naquele momento não havia barulho, tudo estava excluído, como se o mundo tivesse parado. E não havia mais ninguém no mundo, a não ser nós 3. Senti como se eles estivessem penetrando em mim, trazendo a vida para dentro de mim. Eles estavam me devolvendo a vida. E essa foi a sensação mais duradoura, jamais a esquecerei. Jamais aconteceu antes e jamais tornará a acontecer. Creio que ambos vieram aqui para me trazer a paz de espírito. Realmente me ajudaram muito. Isso aconteceu realmente. Não venci o pesar, mas aquilo me tornou capaz de atravessar os momentos difíceis sem morrer, porque estava muito desanimada. Tentei prendê-los por mais tempo, mas eles foram-se embora. Foram ficando menores e desapareceram. Não foi, porém, apenas Margie que recebeu aquela noite uma visita fantasmagórica. Uma sobrinha de Leslie, de 6 anos apenas, que morava a 160 km de distância, soube da morte do tio e viu a sua aparição 3 horas antes da visita a Margie. Mais tarde ela contou ao Dr. Easy. Eu estava acordada de pé quando vi uma nuvem em meu quarto e Leslie e Rusty, de mãos dadas, estavam muito parecidos. É interessante observar que a mulher que havia rezado para Leslie nada sabia a respeito da menina e sequer sabia que ela tinha sobrinhas. Na opinião do Dr. Ozzy, a hipótese de telepatia tinha de ser posta de lado no caso, uma vez que Margie não podia reagir a uma mensagem telepática várias horas depois que ela for emitida. Também seria estranho que a sobrinha tivesse reagido a tal mensagem, uma vez que não conhecia a mulher que rezou. E nem pôde se admitir que ela tenha interceptado uma mensagem dirigida à velha, uma vez que recebeu a mensagem 3 horas antes dela. As duas nem eram sequer muito íntimas. A apresentação desse caso, a associação parapsicológica terminou com uma conclusão e uma advertência. Um único caso não pode decidir a questão da sobrevivência, decidiu o Dr. Ozzy. Diferentes estudiosos interpretarão os dados de maneira diferente, cada um de acordo com o seu próprio sistema de crença.
As características manifestas desse caso certamente não dão a ideia de que as aparições são imagens estáticas, destituídas de consciência. Parece estar indicando algo muito mais poderoso e intencional. Assim, quando a parapsicologia entrar em seu segundo século de atividade, os pesquisadores que estudam a questão da sobrevivência parecem ter voltado ao ponto de partida do estudo dos encontros da vida real com o desconhecido. Eles pesquisaram através das esferas da mediunidade, no transe, das experiências fora do corpo, das visões no leito da morte e das situações perto da morte, a fim de demonstrar a imortalidade do homem. Parece agora que os parapsicólogos se encontram mais uma vez focalizando as experiências de aparições como a mais promissora fonte de estudos. A vida depois da morte, Scott Rogo.